Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis. As pedras do caminho se tornam montanhas. Os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento. Seus desafios produzirão oportunidades. Seus medos produzirão coragem. Nunca desista dos seus sonhos. De sonhos evolui a humanidade. Olá, tudo bom? Voltamos aqui e vamos falar de que hoje, gente? De América Latina, não é isso? Vamos falar de América Latina. E falar de América Latina, nós temos que falar o seguinte, ó. Nós temos que entender a diferença de América Latina, América Anglo-Saxônica e até mesmo como é que deu toda a divisão da América. Vamos lembrar, gente, que a América ela foi colonizada inicialmente por quem, gente? Pela Espanha. Não é isso? Nós tivemos quem? Cristóvão Colombo, chegando ao continente, tá? Ou Novo Mundo em 1492. E quando ele chega em 1492 na América, ele quando retorna à Espanha, ele quer fazer o quê? A Espanha quer dividir o mundo entre Portugal e Espanha, no chamado Tratado de Tordesilhas, não é isso? Inicialmente, vamos lembrar que a Espanha propôs um tratado chamado o quê? Chamado Bula Intercoetera, tá? Bula Intercoetera. Pegava aqui, ó, em 1493. Portugal aceitou? Não. Por quê, gente? Porque sabia que não pegava terras. Essa é a verdade. Sabia que não pegava terras. Por isso que em 1494, Portugal e Espanha fazem o quê? O chamado, que, gente? O Tratado de Tordesilhas, que divide entre o mundo, entre Portugal e Espanha. Gente, agora Portugal aceitou? Aceitou. Por quê? Porque agora ele já sabia que pegava terras, no caso aqui, tá certo? Já sabia que pegava terras. Então você vai ter o quê? Você vai ter essa divisão aí inicialmente. Depois, né, em 1530, quando França e Inglaterra saem da Guerra de 100 Anos, que na verdade durou 116, faz o quê? Ela fala, vou lançar o mar e vai ser dono quem estiver ocupando. Mas vamos lembrar que em função até desse Tratado de Tordesilhas, não é isso? Nós vamos ter o quê, gente? A divisão da América, basicamente em quê? Em América Espanhola e América Portuguesa. Inicialmente seria isso, Brasil que avança. Então, basicamente, a América foi colonizada por quem? Pela Espanha. Então, a América Espanhola aí, não é isso? Vamos lembrar também, gente, que nós temos o continente americano dividido em quê? Em 3 pontos do ponto de vista geográfico. A América do Norte, a América Central e a América do Sul, não é isso? Nós temos na América Central ainda a América Insular e a América o quê, gente? Continental. Mas o que mais se fala, principalmente em concurso, não é nessa divisão, cujo México faz parte da América do Norte, tá certo? Gente, é qual divisão? É a divisão em América Latina e América Anglo-Saxônica. América Anglo-Saxônica vai ser quem? Estados Unidos e Canadá. E a América Latina, gente, o restante para baixo, tudo, a pobreza, a miséria. Até porque a América Latina não é só quem fala a língua derivada do latim, mas quem tem toda uma história, uma colonização semelhante. Não é isso? Uma colonização de quê, gente? De exploração. Uma colonização de quê, gente? Tá certo? De simplesmente usurpar o território, que tem a língua derivada do latim, tem toda a questão cultural junto. Então nós temos aí a América Anglo-Saxônica e a América Latina. E dentro da América Latina, nós temos o quê? Nós temos esses países aqui. Vamos lembrar, nós temos o México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Dentro da América Insular, ainda nós temos Cuba, República Dominicana, Haiti, Porto Rico, não é isso? Que vai ser o quê, gente? O protetorado dos Estados Unidos. Temos a Jamaica, que não está nem colocado o nome aqui, temos a Jamaica, tá? Nós temos quem? Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Brasil. Ainda temos quem, gente? Guiana, Suriname, Guiana Francesa aqui, não é isso? Então nós vamos ter o que, gente? Aqui América Latina, no caso, beleza? Mas para começar a falar de América Latina, nós escolhemos qual país, gente? Que país nós vamos falar
inicialmente na América Latina. Então está aqui, o nosso primeiro país é o que, gente, da América Latina? É Cuba. Cuba. E falar de Cuba, gente, é falar de quê? De uma ilha maravilhosa, não é isso? Uma ilha maravilhosa, dividida em várias províncias aqui. Como eu costumo dizer, gente, uma ilha maravilhosa, tá? Aonde, tá? Pedaço dessa ilha, que é Guantánamo, pertence a quem? Aos Estados Unidos, não é isso? Pertence aos Estados Unidos. Até porque, tá? Porque Estados Unidos alugou esse pedaço em 23 de fevereiro de 1903. Agora, pasmem vocês, alugou de forma perpétua, isso mesmo, eterna, tá, gente? Por uma ninharia de dinheiro. Quanto? Algo em torno de 4.085 dólares ao ano. Isso mesmo, 4.085 dólares ao ano. Ou seja, gente, na conversão de hoje, tá? Na conversão de hoje, isso que o dólar está em torno de 2,80 hoje que eu estou gravando, tá certo? Isso daria algo em torno de R$11.500 ao ano. Olha só, você alugar toda a base de Guantánamo, todo esse espaço, por R$11.500 por ano, é de gracinha. Por isso que faz o quê? Que Cuba não desconta esse cheque. Fala assim, não, tem que esse migalha para vocês. Vocês estão ocupando um território que é nosso. E a Guantánamo acaba sendo utilizado como o quê? Como a prisão dos Estados Unidos, que não respeita direitos humanos, que não respeita nada, no caso aqui, não é isso? Gente, mas o que vem ser Cuba? Cuba é essa ilha maravilhosa, paradisíaca, não é isso, gente? Olha só que coisa fantástica. Com que, gente? Com hotéis que eu nem falo 5 estrelas, eu falo hotel que constelação. Com que, gente? Com cassino, jogatina, tá, gente? Simplesmente o quê? Prostituição de alto luxo, só coisa boa. Coisa boa para quem? Para quem tinha dinheiro. Era um sucursal dos Estados Unidos. Coisa boa para quem tinha dinheiro. Por que isso, gente? Como eu costumo dizer, tá? Quando você tem dinheiro, qualquer lugar é bom. Quando você não tem dinheiro, lugar nenhum presta. Mas qual é a historinha? Isso é verdade, tá certo? Como eu sempre digo, eu prefiro fazer o quê, gente? Chorar dentro de uma Ferrari que ficar sorrindo debaixo da ponte. Aliás, eu nunca vi ninguém chorar dentro de uma Ferrari e nem sorrindo debaixo da ponte, não é verdade? Mas qual é a historinha de Cuba? Cuba foi o seguinte, essa ilha maravilhosa, ela foi o quê? Ela foi colônia da Espanha. Isso mesmo, foi colônia da Espanha. E conseguiu se desvencilhar da Espanha no final do século XIX. Só com a ajuda dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz então? Ele vai dominar Cuba, tá certo? Vai ser o quê? Vai ficar sob dominação de Cuba. Cuba faz o quê? A gente consegue se livrar dos Estados Unidos, mas fica colocado no artigo o quê? Que Estados Unidos pode intervir na hora que ele quiser na política interna de Cuba. E Estados Unidos faz o quê? Vai bancar ditadores em Cuba para fazer a política que ele quer. É isso, tá certo? Gente, e aí vai bancar um ditador chamado o quê? Um ditador chamado Fulgêncio Batista. Um ditador chamado Fulgêncio Batista. É aqui que vai vir o quê? Toda a Revolução Cubana. Esse ditador Fulgêncio Batista faz toda a política voltar para os Estados Unidos. Cuba é o quê, gente? Uma sucursal dos Estados Unidos. É o quê, gente? Vai ser lá para quê? Só para ficar ter o quê? Cassino, jogatina, prostituição de alto luxo. Produção para quem? Para os Estados Unidos, no caso aqui. É aí que vem quem, gente? Que vem Fidel Castro. É aí que vem Fidel Castro e vai fazer toda a Revolução Cubana. Mas primeiro, vamos lá, gente, quem foi Fidel Castro? Fidel Castro Ruiz, tá? Nasceu em 13 de agosto de 1926, tá? Em Mairi, na província cubana do Oriente, tá certo? E vale lembrar o quê? Vale lembrar, gente, que ele era o quê? Ele era um filho de um importante, tá, agricultor. Ele era um filho de um importante o quê, gente? Usineiro de cana-de-açúcar. Isso mesmo. Tá? Ele era filho de quê? De um latifundiário. Se é que pode existir latifundiário em Cuba, não é verdade? E aí Fidel Castro faz o quê, gente? Ele vai estudar direito, ou vai para a faculdade de estudar direito. Ali ele começa a militar politicamente, luta na tentativa de derrubar, tá, o ditador dominicano, não dá certo, e aí tenta fazer o quê com o seu grupo, tá, gente? Derrubar o Fulgêncio Batista. Até porque Fidel Castro ele se candidata nas eleições cubanas, tá? Ele se candidata nas eleições cubanas, tá? E nessas eleições,
tá, que ele se filia ao partido ortodoxo em 1947, ele se candidata às eleições em 52. Só que essas eleições, ela foi o quê? Frustrada pelo golpe militar encabeçado por Fulgêncio Batista, diga de passagem, tá, bancado pelos Estados Unidos, que estava tentando voltar ao poder. É por isso que Fidel Castro, com um grupo de rapazes, faz o quê, gente? Vai lá, invade o quartel Moncada, em Santiago, e vai tentar fazer o quê? Derrubar o Fulgêncio Batista. Só que o ataque fracassou. Então ele foi condenado à prisão junto com o irmão Raul, o irmão mais novo. Tá? São anistiados em 55, vão para o México, lá faz o quê? Se organiza com o já argentino Néstor Che Guevara e vão fazer um movimento chamado de 26 de julho, aonde eles fazem o quê? Aonde eles voltam para Cuba, e aí sim, em dezembro, mais precisamente no dia 31 de dezembro de 1958, Fidel Castro consegue fazer o quê? Derrubar o então presidente Fulgêncio Batista, que foge de Cuba, e aí ele assume o poder. Ironicamente, qual foi, gente, o primeiro país a reconhecer Fidel Castro como legítimo presidente, gente? Simplesmente quem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Então, Fidel Castro agora vai fazer o quê, gente? Vai começar a governar Cuba. Ali, vai começar a governar Cuba. Só que Fidel Castro vai fazer o quê, gente? Ele tem ideias socialistas. Apesar de ser filho da fundiária, ele tem ideias socialista, e começa a implementar o socialismo em Cuba, começa a expropriar as propriedades em Cuba. Vai lembrar, gente, que uma coisa é expropriar, outra coisa é desapropriar. Desapropriar, na nossa Constituição, no artigo 184, está lá escrito, tá certo, que cabe ao governo federal a desapropriar as glebas de terra em qualquer território nacional que não estiverem cumprindo a sua função social, ou se não estiver sendo produtiva. Ainda tem lá o seguinte, sobre prévia e justa indenização. Desapropriação, você paga a indenização. Expropriação, na nossa Constituição, está no artigo 243, que fala que em propriedade que tiver trabalho escravo e que tiver produção de droga, elas serão expropriadas, ou seja, serão tomadas sem pagar qualquer indenização. Isso mesmo. Então, o que acontece, gente? Você vai ter o quê? Você vai ter Fidel Castro agora expropriando as propriedades em Cuba. O que vai levar, gente, a elite cubana a fazer o quê? Cair fora. Quem tem o seu jatinho, o seu helicóptero, o seu barquinho, vai cair fora, porque sabe que se ficar em Cuba, perde tudo. Perde tudo. E aí quem é que entra na brincadeira? Estados Unidos. Estados Unidos vai para Fidel Castro. Fidel Castro, não estou gostando disso. De quê? Você é socialista, Fidel Castro, mas eu vou ser socialista. Estados Unidos, mas nós somos capitalistas. E Fidel Castro, mas eu vou ser socialista. E Estados Unidos, se você for socialista, nós não vamos negociar com você. E Fidel Castro, não tem problema, o mundo negocia. Deu o quê, gente? De beijinho no ombro pro recalque, não tô nem aí para vocês. E Estados Unidos falou o quê? Quem negociar com você, nós não negociamos com ele. É o embargo a quem, gente? A Cuba. É o embargo a Cuba. É isso, tá? Quando faz esse embargo a Cuba, Cuba vai se aproximar de quem? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só um pouquinho, tá? Antes de continuar. Lembrando que eu sempre falo para vocês que eu, enquanto professor, não tenho opção política, tá certo? Que, o professor está defendendo socialismo e comunismo? Não, de jeito nenhum. Até porque opinião minha, que não vale para a prova, não vale para você. É só minha, tá certo? Convicção minha. Na minha opinião, socialista e estudante universitário que não tem nada. Depois que ele se forma, tá, começa a trabalhar, monta um patrimônio, ele nunca mais quer socialista. Todo socialista quer dividir o que ele tem com quem tem mais, nunca com quem tem menos, tá certo? Eu sou extremamente gente da bufunfa, grana, money, dinheiro. Eu sempre falo que, gente, que com dinheiro você tem tudo, sem dinheiro você não tem nada, tá certo? É assim. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui. Então, você vai ter o que, gente? Você vai ter Fidel Castro se aproximando da União Soviética. Tá? E aí, em 1962, 61 para 62, o que acontece? No auge da Guerra Fria, a União Soviética quer fazer o que, gente? Instalar bases militares em Cuba. Isso mesmo, instalar bases militares em Cuba. Estados Unidos aceita, gente? Não. E por que que não aceita? Porque está muito próximo. Vai colocar base militar em pleno auge da Guerra Fria. Está a 150 quilômetros de Miami.
Não vai aceitar. E aí que vai vir o quê? A chamada crise dos mísseis. A chamada crise dos mísseis. Aonde você tem o quê? Você tem uma ameaça real de explodir a Terceira Guerra Mundial. Tá certo? Você vai ter uma ameaça real de explodir a Terceira Guerra Mundial, porque está muito próximo. Estados Unidos falou o quê? Ou União Soviética? Ou você retira essa base agora, ou nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a Terceira Guerra agora mesmo, no caso aí, tá certo? A União Soviética faz o quê? A gente recua, tá? Nenhum míssil é disparado, mas isso serviu para mostrar para os Estados Unidos o quê? O perigo que era um país socialista na América. Agora, olha só, se só uma ilha socialista já estava dando todo esse problema, já imaginou se mais países se tornam socialistas? Ah, não posso deixar. É por isso que Estados Unidos vai fazer o que então, gente? E vamos lembrar que naquela época, no Brasil, tinha ideais o quê? Socialistas. Vamos lembrar que naquela época nós estávamos tendo o quê, gente? Estávamos tentando se implementar as chamadas reformas de base. Vamos lembrar que naquela época, em 1960, surge no Brasil um movimento chamado MASTE, o Movimento dos Agricultores Sem Terra. Vamos lembrar que em 1962 foi feita a reforma agrária. Então você vai ter o quê? Você vai ter Estados Unidos preocupado com isso. E por isso que Estados Unidos vai bancar golpe militar aonde, gente? Na América Latina como um todo, tá certo? Não é só no Brasil, é na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, tá certo? De acha quatro. Por que isso? Porque ele sabe que se quando começar num país, você avança para todos. No Brasil, Estados Unidos banca o golpe militar. Tem até um documentário de Camilo Tavares, intitulado O Dia que Durou 21 Anos. O filme que revela o que, gente? Que Estados Unidos estava por trás do golpe militar, que mandou porta-aviões para dar o que? Apoio ao golpe militar, no caso aqui. Agora, por que do golpe militar? Gente, o Brasil estava tendo ideia socialista. Se o golpe militar vem para quê? Para acabar com as ideias socialistas. Se o golpe militar foi bom ou foi ruim, não vou entrar nesse detalhe. Tá? O certo é o seguinte, teve-se uma ditadura de direita, tá? E poderia ter tido uma ditadura de esquerda. Ditadura, de qualquer forma, ela é ruim. Mas nós tivemos o quê? O golpe militar. Para quê? Para acabar com as ideias socialistas. Para acabar com as ideias o quê, gente? Comunistas. O tanto que aconteceu o quê? Que comunismo caiu na ilegalidade. Tá? Quem era socialista tinha que fazer o quê, gente? Tinha que cair fora do país. Era isso, tá? Gente, a cor vermelha que representava o socialismo fez o quê? Virou símbolo de tudo que não presta. Você já percebeu que tudo que não presta é vermelho? É isso mesmo, tá? Ah, como assim, professor? É fácil. Se você está parado no trânsito, gente, toda vez que está com pressa, como está o semáforo? Vermelho. Se sua conta estiver igual a minha, ela está zerada, ela está o quê? No vermelho. Tirou nota baixa, tirou nota o quê? Vermelha. Não é isso? A casa da luz, vermelha, que necessariamente quer dizer que não presta. Tá certo? Ou seja, simplesmente o quê? Você tem toda essa ideia, o quê, gente? De que o vermelho é coisa ruim. Ninguém fala que vermelho, todo mundo fala que vermelho, sangue, é morte. Ninguém fala que sangue é vida. Tá vendo como é que são as coisas aí? Então você teve o quê? Teve esse golpe militar no Brasil. E com o golpe militar no Brasil, você vai fazer o quê? Você acaba com as ideias socialistas, você acaba a democracia. E com isso, no Brasil, vai fazer o quê, gente? Você vai ter três opções de quem era contra o regime. Ou você foge do país, ou você fica caladinho, ou você fica e luta contra esse regime. É aqui que vai surgir o quê? Algumas guerrilhas no Brasil. E guerrilhas, como por exemplo o quê, gente? A liderada pela senhora Luísa, Patrícia, Wanda, ou Estela, ou para quem não conhece, é quem, gente? É a chamada Dilma Vana Rousseff de Linhares, a nossa presidente. E olha como a ficha dela era o quê, gente? Pequenininha. Olha aqui, ó. Simplesmente ela foi acusada de quê? De militante da política operária, assalto ao Banespa, planejamento e assassinato do Capitão Charles, assalto à Casa de Armas, Comando de Libertação Nacional à Colina, assalto ao 4º Regimento, assalto à Casa de Governador Ademar de Barros, assalto ao Banco Mercantil, Congresso de Palmares, assalto ao Quartel da Força Pública. E, ó, continua. É a fichinha. Mas esse movimento vai levar o que? A redemocratização.
São, tá certo? Que o Brasil vai passar por esse movimento de redemocratização. E aí a nossa história vai fazer o quê, gente? Vai mudar, nós vamos ter a democracia, vão vir quem, gente? Tancredo Neves, quem morre, Sarney, tá certo? Depois vem Collor, aí você vem Itamar, FHC, Lula e Dilmão, tá certo? Então você vai ter o quê? Você vai ter todo esse movimento aí no caso, não é isso? E vamos ter o quê, gente? Vamos ter em Cuba, Fidel Castro, que vem se perpetuando no poder, não é isso? E ele com as suas famosas frases, até fazer o quê? Chegar ao final do ano 2014. Aliás, vamos lembrar que Fidel Castro fica doente e passa o poder por quem? Por irmão mais novo, quem, gente? O senhor Raul Castro. Vai lembrar algumas coisas. Raul Castro vem implementando uma série de aberturas em Cuba. Entre elas, a abertura política. Acabou com o quê? Com a reeleição indefinida. Agora, no máximo, uma reeleição, no máximo por 5 anos. Mais ainda, uma série de aberturas econômicas, uma série de questões sociais, tá certo? Lá você já pode fazer o quê? Comprar sua casa, vender sua casa, comprar seu carro, já começa a fazer isso. Você pode sair de Cuba, pode voltar para Cuba. Então, você tem uma série de aberturas. Aberturas essas que vem pressionando, tá certo? E aí faz o quê? Estados Unidos vai ter o quê, gente? Vai ter uma reaproximação com Cuba. O que antes era o quê? Confronto. Até mesmo no quê? Nas Olimpíadas, até mesmo o quê? Na questão ideológica do esporte, nos Jogos Pan-Americanos, agora passa a fazer o quê? Até essa união aí, não é isso? Antes de falar dessa união, nós temos que falar o quê? De algumas frases famosas de Fidel Castro, não é isso? Que ele falava, né? Um revolucionário pode perder tudo, a família, a liberdade, até a vida, menos a moral, tá certo? Fidel Castro defendeu, comparou com quem? Com Cristo. Ele, Jesus Cristo, foi o primeiro comunista, repartiu o pão, repartiu os peixes e transformou água em vinho. Na minha concepção, a melhor coisa, água em vinho. Ideias não precisam de armas, se elas podem convencer grandes massas. Eu digo que se alguém não faz o tempo todo tudo aquilo que pode, e até mesmo que pode, exatamente como se não fizesse absolutamente nada, tá certo? Ele fala mais ainda, tá? Que eu não era chefe de Estado antes, mas um homem comum. Não herdei cargo, mas não sou rei, e não preciso preparar o meu sucessor, não é isso? E talvez a mais famosa frase dele seja o quê, gente? Seja essas duas. Um revolucionário pode perder tudo. A família, a liberdade, até a vida, menos a moral. E a outra, hoje milhões de crianças dormirão na rua. Nenhuma delas é cubana, não é isso? Então nós tivemos o quê? Nós temos essas frases de Fidel Castro. E vai haver uma aproximação agora, de 2014 para 2015, entre Estados Unidos e quem, gente? E Cuba, não é isso? Estados Unidos e Cuba. E eles começam a fazer o quê? Coraçãozinho aí, tá certo? E nessa abertura nós temos o quê? As principais medidas. Vamos lá, gente. Olha só, anunciadas por Barack Obama. Entre as medidas, diplomacia. Obama instruiu o secretário de Estado, John Kerry, a iniciar imediatamente discussões com Cuba para o restabelecimento das relações diplomáticas com Cuba, rompidas em janeiro de 61. Nos próximos meses, os Estados Unidos vão restabelecer uma embaixada em Havana e conduzir visitas entre a alta cúpula dos dois governos, a fim de normalizar as relações diplomáticas. Vamos lá, olha essa aqui mais. Viagens. Serão autorizadas viagens de indivíduos americanos nas seguintes categorias: visita de família, negócios oficiais do governo dos Estados Unidos, governo estrangeiro e certas organizações intergovernamentais, atividades jornalísticas, pesquisa profissional e, enquanto profissionais, atividades educacionais, atividades religiosas, competições esportivas, workshop, performances públicas, ajuda ao povo cubano, projetos humanitários, atividade de fundação privadas ou instituições educacionais, exportação, importação ou transmissão de informações, transações de exportação que possam ser autorizadas mediante regulações já existentes. Ainda tem mais, comércio. O limite de valor para remessas enviadas a cidadãos cubanos subirá dos atuais $500 para $2.000. Remessas para projetos humanitários e para desenvolvimento do setor privado cubano não precisarão de uma licença específica, como ocorre hoje.
Os Estados Unidos irão liberar a exportação de bens para construção civil, bens de uso para empreendedores do setor privado cubano e equipamentos de agricultura para os pequenos produtores rurais da ilha. Viajantes americanos licenciados poderão importar $400 em produtos cubanos, mas produtos de tabaco e álcool não podem exceder a $100 desse valor. Tem mais, traz mais. Comunicação passa a ser autorizada a venda de dispositivos de comunicação, software, hardware e itens americanos para atualização do serviço de comunicação cubano. Empresas de telecomunicação dos Estados Unidos poderão se instalar em Cuba. As fronteiras marítimas. Os Estados Unidos convidarão os governos de Cuba e México para rediscutir as fronteiras marítimas no Golfo do México, área em que os três países ainda não têm limites definidos. Traz mais. Terrorismo. Gente, olha só, o secretário de Estado dos Estados Unidos foi instruído a rever imediatamente o Estado de Cuba como que um Estado patrocinador do terrorismo. Isso mesmo, vai haver um novo estudo, tá aí dentro de 6 meses, John Kerry vai fazer o quê, gente? Deve entregar esse documento, aonde acontece o quê? Pode tirar Cuba de quê? De patrocinador do terrorismo, o que libera uma série de quê, gente? Uma série de... que libera uma série de relações para se acontecer entre Estados Unidos e Cuba. Como eu costumo falar, Estados Unidos, tá agora comentário do Urani, Estados Unidos fez o que, gente? Tentou cercar Cuba de todos os jeitos. Viu que não deu, não conseguiu dominar. Agora faz diferente. Já que eu não posso com você, eu vou me aliar a você e vou dominar você. Como? Você começa a implementar o socialismo, começa a implementar essas aberturas e esse capitalismo vai fazer o quê, gente? Ele vai avançando aos poucos dentro de Cuba, tá certo? Ele vai avançando aos poucos dentro de Cuba. E aí acontece o quê? Daqui a pouco tá tudo dominado, tá tudo dominado. Então nós tivemos o quê, gente? A historinha de Cuba. Agora, detalhezinho. Nós temos agora aí um importante passo que foi dado pelo governo Dilma, tá certo? Não estou defendendo nem condenando, não é isso. Mas quando o Brasil, através do governo Dilma, financiou o Porto de Mariel em Cuba, agora essa jogada deu certo. Porque já sabendo dessas relações, Cuba hoje vai ser um importante ponto comercial. E quem está lá dentro? Quem tem alguns privilégios, quem tem algumas prerrogativas com esse porto em Cuba, gente? O Brasil, que vai lembrar que o Brasil financiou o porto com algumas condições, que fosse empresa brasileira que construísse, com material que a gente importado do Brasil. E ainda Cuba vai pagar para nós todo o empréstimo. Com o quê? Com serviços nesse porto, se for o caso. Então o Brasil deu um importante passo no caso aí. Beleza? Contei para você a historinha de Cuba, tá certo? Gente, vamos para o intervalo. Na volta, já já a gente fala de quem? Olha aqui, nós vamos falar de quem, gente, na volta? Da Venezuela, de Hugo Chávez. Mas isso é na volta. Eu vou ali e volto já já.